Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte, tá? Porque é uma dúvida que aparece todos os dias aqui na nossa clínica, tá? Como a gente trabalha com reabilitação, implantes e prótese há mais de 22 anos, é uma dúvida muito comum, é uma questão muito comum. A questão é a seguinte: pacientes que usam prótese total, certo? Pacientes que usam tempo prótese total, tá? Na maioria dos casos, em média aí, o paciente usa mais de 20 anos, tá? Esse paciente vem até aqui no nosso espaço, faz uma avaliação, conversa conosco e aí tem uma seguinte questão aí no meio dessa história toda. Doutor, por que eu, paciente, tenho que trocar minha prótese total, sendo que eu já estou acostumado? Poxa vida, eu me alimento bem, eu bebo de tudo, eu me divirto, eu viajo, eu tenho uma vida legal. Beleza, por que, doutor, que eu tenho que tirar essa prótese total e colocar implante? Bom, e é muito interessante essa questão no ambiente clínico, porque os anos se passam e a questão ela permanece a mesma, tá? O paciente, sem perceber, ele se acostuma, ele se adapta a uma situação que na maioria das vezes não é uma situação boa para ele, tá? O que eu tô falando? Eu tô falando o seguinte: paciente que é portador de próstata total, e esse recado vai para você. Então você que usa próstata total, ou de repente você tem algum conhecido, você tem um vizinho, mãe, pai, parente, você tem alguém muito próximo de você que usa uma prótese total, você sabe o que eu tô falando, tá? Inicialmente, quando você começou a usar prótese total, a retenção, ela era ela ficava justinha na boca, ela era retida. Com o passar dos anos, essa retenção ela foi diminuindo. Ela foi diminuindo ao tal ponto que bem provável, muito provável que hoje a retenção esteja muito ruim. Ou que é pior, não existe mais retenção. Por que isso acontece? Porque existe um fenômeno que se chama reabsorção, tá? É um fenômeno que nós dentistas a gente precisa levar muito em consideração. Por quê? Porque portadores de prótese total que usam prótese total há muitos anos, com certeza vai passar por esse processo de reabsorção. E aí começam a acontecer coisas desagradáveis na vida desse paciente, como começa a ter problemas sociais, evita o convívio social, começa a preferir alimentos mais pastosos, alimentos de fácil trituração, de fácil mastigação. Então esse paciente, sem perceber, aos poucos, ele começa a mudar todo o estilo de vida dele, o que é ruim, tá? O que a gente chama de adaptação, né? Que é uma adaptação aí que não cabe ao paciente, é uma adaptação que ele próprio ele se viu obrigado a fazer, é uma adaptação aí patológica, tá? Diante de uma situação ruim. Então, sem sombra de dúvida, o processo de reabsorção ele vai acontecer, tá? A partir do momento que o paciente ele vem aqui ao nosso espaço, certo? Ele vem ao nosso consultório, a gente conversa, a gente mostra e tudo mais. A partir do momento que a gente explica aí a função do implante, o que o implante pode melhorar, isso já começa aí a esclarecer várias dúvidas, porque na maioria dos casos o paciente não sabe que a prótese total ela causa uma reabsorção. A partir do momento que esse paciente é indicado para colocar implante, essa perda óssea ela para. Coloque seu implante e coloque seus dentes fixos na boca, seja prótese fixa ou seja prótese do tipo protocolo. São duas próteses diferentes, tá certo? Tá? Mas a ideia central de uma prótese sobre implante é dente fixo na boca. Isso sim é interessante, isso sim melhora a qualidade de vida como um todo. Melhora a questão social, melhora sem sombra de dúvida a alimentação e para a perda óssea, tá? Então,
eu resolvi fazer esse vídeo porque é algo que todos os dias eu recebo essa pergunta aqui do nosso espaço, nossos profissionais também, e é bastante importante a gente saber aí da questão da reabsorção, tá certo? Então você que passa por esse problema, essa questão, isso é algo extremamente contornável, isso tem solução, tá? Isso daí dá pra gente aí melhorar bastante a tua qualidade de vida nesse aspecto, tá bom? Então conte com a gente, estamos aqui para qualquer esclarecimento. Um excelente dia para você, um grande abraço, um grande beijo. Até logo!